Amém? Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. É motivo de muita alegria estarmos mais uma vez reunidos na casa de Deus. Hoje, mais uma vez, celebramos a ceia do Senhor, aquele que enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Hoje nós vamos meditar em um tema: a provisão no monte do Senhor. Eu quero dizer para você que no monte do Senhor há provisão para sua casa, há provisão para sua família, há provisão para tudo aquilo que você precisa, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, e o nosso Deus é o Deus da provisão. Quantos creem nisso, diga amém. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22. Enquanto vocês vão encontrando, nós vamos orar ao Senhor para agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, por toda provisão, por todo cuidado, por todo renovo. E te rendemos graça, ó Pai, por ter morrido na cruz do Calvário por cada um de nós, por ter pago, Deus, um alto preço, por ter nos chamado, ó Pai, para viver o sobrenatural e o extraordinário. E nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que possamos sair daqui, Pai, renovados, avivados, em nome de Jesus. Amém. E diz assim, Gênesis capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo 19. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor os chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar.
Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a viver. Amém? Hoje estou um pouco gripado, recuperando, mas eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, nos abençoando, nos direcionando. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Um homem de fé, mas um homem que também passou por muitas dificuldades. Abraão, ele se matriculou na escola da fé aos 75 anos de idade. E nessa passagem que nós acabamos de ler, Abraão, ele já tinha mais de 100 anos de idade. E ainda assim, continuava passando por experiências e provações intensas na sua vida. E o que isso quer nos dizer? Nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para enfrentar novas batalhas, mas também para aprender novas verdades e desfrutarmos de coisas extraordinárias que o Senhor ainda tem para nos entregar. Na ministração passada, eu fiz uma convocação e convoquei toda a igreja para que possamos de fato vivermos um avivamento como nos dias do profeta Joel. Aquela profecia que foi lançada e foi cumprida nos dias do Pentecostes. E ali a palavra de Deus diz que até os velhos estão convocados. Até as crianças, inclusive aquelas que ainda amamentam, estão convocadas para viver esse avivamento. E aqui mais uma vez nós vamos observar que os velhos, eles também fazem parte do propósito de Deus, dos planos de Deus, e eles são separados para viver e experimentar coisas grandiosas. E aqui em Gênesis capítulo de número 22, a palavra registra a maior prova pela qual Abraão teve que enfrentar ao longo da sua peregrinação. E sabe qual que é a principal lição que esse texto vai nos trazer? É que a fé obediente, ela supera todas as provações da vida. Guarde isso no seu coração. Se nós andarmos com fé, se formos obedientes, perseverantes, nós vamos suportar todas as provações da vida. E Abraão, ele nos ensina como encarar e tratar as provas da nossa vida para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos instruir que nós temos que dar graças em todas as coisas. E como eu disse na ministração anterior, o que o apóstolo Paulo ele diz: olha, quer comais, quer bebais, tudo que faça para a glória de Deus. Então nos momentos das provas, nós também precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para extrair aquilo que Deus quer falar conosco, e como que nós podemos tratar esse momento e sairmos dali vitoriosos para a glória de Deus. Amém? Então, meu amado, se você está aqui nessa noite, se você é cristão, se você está na escola da fé, tenha uma certeza: nós teremos provas. Porque se nós não tivermos provas, nós jamais saberemos aonde nós estamos na nossa caminhada espiritual. Percebam comigo que aqui a palavra de Deus inicia dizendo: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. E Abraão, ele teve a sua cota de provas desde o início da sua peregrinação. Primeiro ele teve a prova da família, quando ele foi chamado a deixar a sua terra, a sua parentela, para ir em direção a um lugar que o Senhor haveria de mostrar para ele. Mas ele também teve a prova da fome, aonde ele fracassou porque ele duvidou e ele foi buscar ajuda no deserto, ajuda no Egito. Ele também teve
a prova da cordialidade quando ele deixou que Ló escolhesse primeiro qual terra ele queria. Ele também enfrentou a prova da luta quando ele derrota todos aqueles reis e salva Ló e recupera ali todos os bens e todas as riquezas que possuíam. Ele também enfrentou a prova da riqueza quando ele disse não a todas aquelas riquezas de Sodoma. Ele também enfrentou a prova da paciência e nesta ele foi reprovado, porque ele cedeu à pressão da sua esposa Sara, que estava ansiando, desejando um filho. E então ela fala: olha, tenha um filho com a serva Agar. E ele fracassou em esperar pela paternidade que foi prometida por Deus. E agora ele enfrenta a prova do amor, que foi a suprema prova que Abraão enfrentou na sua jornada, onde o Senhor convidou ele a entregar o seu filho como sacrifício vivo, como oferta, para queimar ali naquele altar, como holocausto. Mas eu quero te dizer, meu amado, que nem toda experiência difícil que você tem na vida é necessariamente um teste pessoal de Deus. É necessariamente uma provação de Deus na sua vida. Muitas vezes é a nossa própria desobediência que nos leva a sofrer e passar por dificuldades. Porque às vezes nós queremos fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, sem consultar a Deus, sem buscar um direcionamento. Outras vezes o nosso sofrimento é simplesmente uma parte normal dessa vida que nós levamos aqui como seres humanos. Nós vamos envelhecer e com isso vem as dificuldades, vem o cansaço, vem a fadiga, vem as limitações. Ou talvez amigos e entes queridos vão partir, seja com a morte ou seja para um outro lugar, mudando de cidade, vão nos deixar e com isso ficaremos tristes, angustiados. Ou talvez a vida ela vai fazer uma transformação, o cenário vai mudar e nós vamos precisar nos adaptar e viver algo novo, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja difícil. Então nós precisamos aprender a distinguir todas essas questões, mas também distinguir as tentações das provações. Porque há uma diferença entre você ser tentado e você ser provado. Porque Deus, Ele vai te provar, mas o inimigo, ele vai tentar você. As tentações, elas são usadas pelo inimigo para tirar, para extrair aquilo que há de pior dentro de nós. Mas as provações são usadas pelo Espírito Santo, são usadas por Deus para extrair o que há de melhor de nós. E muito mais do que isso, ela quer nos levar a ter um aprendizado, a ter uma experiência, a ter uma participação diferente, um testemunho diferente. As tentações, elas vêm dos desejos de dentro de nós. Muitas vezes nós somos tentados a experimentar e participar daquilo que o mundo quer nos oferecer. Mas a provação é algo que vem do Senhor, é algo que vem dos céus, e ela tem um propósito específico na nossa vida, tem um propósito específico de Deus para se cumprir em nós. E é interessante que todos os cristãos, eles são tentados a pecar de uma forma parecida. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, diz: olha, não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens. Porque o mundo, ele vai nos oferecer diversas tentações. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ceder aos prazeres da carne, aos prazeres do nosso coração, aquilo que os nossos olhos estão vendo. Só que nem todos os cristãos
vão passar pelas mesmas provações da fé. Sabe por quê? Porque as provas de Deus, elas são feitas sob medida para cada um dos seus filhos. E Deus, Ele não vai provar você além daquilo que você pode suportar. Ele não vai provar você se você não estiver preparado para suportar aquela prova. É por isso que cada prova ela é individual. Cada prova ela tem algo diferente. E Deus, Ele conhece o nível de maturidade espiritual. Ele conhece o que você vai aguentar, suportar. E Deus conhecia esse nível de maturidade de Abraão. E Ele pôs ele à prova, não para tentá-lo, não para destruí-lo, mas para demonstrar a sua fé. Para demonstrar aos olhos do mundo e às próximas gerações das quais nós fazemos parte, de que se nós tivermos fé, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Declare com ousadia: tudo é possível ao que crê. Esse relato, assim como todos os outros da palavra de Deus, é para que eu e você possamos entender que com fé e obediência nós podemos superar todos os desafios da vida. E por trás aqui dessas provações de Abraão, não está o inimigo, mas está o próprio Deus. E sabe o que é mais interessante? Porque o Senhor chama ele, e a palavra diz que ele respondeu: eis-me aqui. E Abraão aqui, ele obedece antes mesmo de saber para que ele estava sendo chamado. E Deus pede aqui a Abraão mais do que a sua própria vida. Ele pede o seu filho amado. Ele pede o filho da promessa. Ele pede o filho que ele tanto ama. Ele faz uma provação muito difícil para Abraão. Aos olhos humanos, essa ordem de Deus é ilógica, é imaginável, é inimaginável. Por que Deus colocaria Abraão a essa prova tão difícil, sendo que ele esperou 25 anos para que essa promessa pudesse se cumprir, para que o filho da promessa pudesse ser gerado? E agora que ele está com essa promessa nas mãos, o Senhor o pede para ser sacrificado, para ele ser entregue como um sacrifício no altar. Só que Abraão, ele crê em Deus, ele confia em Deus, e ele obedece a Deus imediatamente, porque ele sabe que a loucura de Deus é uma sabedoria ainda não descoberta. Ele sabe que o Senhor é o Deus da provisão. Ele sabe que Ele é um Deus de milagre. Então Abraão, com prontidão, ele obedece ao Senhor. E ele revela para cada um de nós que a verdadeira fé, ela é provada. E quando ela é provada, ela não se enfraquece por causa das provas. Ela não se enfraquece por causa das dificuldades. E aí, se nós formos analisar do ponto de vista científico, do ponto de vista natural, como que é provado a qualidade de um metal? O melhor metal é aquele que resiste a altas temperaturas e ainda assim não se dissolve. Como que nós poderíamos provar se um soldado ele é bom, se ele é corajoso, se ele é ousado? É na luta, é na guerra. Porque é nesse momento que nós vamos poder ver e observar se ele não vai fugir da guerra, se ele não vai abandonar o seu posto, se ele não vai bater em retirada. Como que nós poderíamos provar se uma casa ela é forte, se uma casa ela é bem sedimentada? A própria palavra de Deus nos ensina que somente aquela casa que resistir à tempestade é uma casa que está firmada sobre a rocha.
Então é através das lutas, é através das dificuldades, é através das provações que nós somos moldados. E as provas, elas não apenas testam a nossa fé, mas elas também vão revigorar a nossa fé. As tribulações, elas produzem paciência. E lá em Hebreus, capítulo de número 6, versículo 12, a palavra diz que nós temos que ser imitadores daqueles que por fé e paciência herdam a promessa de Deus. Então nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter ousadia. E o que nós podemos aqui aprender com essa prova de amor de Abraão? Percebam aqui no texto que essa prova de amor é uma prova que exige uma fé que não questiona. Como eu disse, Abraão esperou 25 anos para que Isaac nascesse, para que Isaac fosse gerado. Ele viu aquele menino crescer, ele viu aquele menino engatinhar, aquele menino andar, aquele menino correr, aquele menino cair. E agora, passado um tempo, Deus pede esse menino em sacrifício. Percebam que Abraão, ele recebe uma ordem tripla: toma o seu filho, leve-o e sacrifique-o. E também ela é uma prova que exige a prioridade da devoção. Isaac era o filho da promessa, mas ele não poderia se tornar um ídolo na vida de Abraão. Deus deu Isaac para Abraão, e Abraão, ele entrega de volta o seu filho para Deus. E nós precisamos ter cuidado para que as dádivas de Deus não venham tomar o lugar do doador. Às vezes a promessa de Deus se cumpre na sua vida. Você recebe uma grande promessa, você recebe uma grande bênção, mas de repente você começa a se perder naquilo que o Senhor entregou para você. E aí você começa a adorar aquilo que o Senhor entregou na sua vida, e você começa a se afastar do Senhor. Então nada, nenhuma promessa, nada daquilo que o Senhor entrega na sua vida pode roubar o lugar de Deus. Ele precisa ser a prioridade, ele precisa ser o centro. E também é uma prova que exige uma obediência inegociável. Abraão, ele deve oferecer o seu filho em holocausto sobre um dos montes que o Senhor mostraria para ele. E esse local estava na terra de Moriá, conforme nós lemos aqui no texto. E percebam que Abraão, ele não discute, Abraão, ele não questiona, Abraão, ele não adia essa decisão. Então entenda algo: quando o Senhor nos chama, tem que ser nos moldes do Senhor, tem que ser conforme o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Então quando o Senhor nos chama, não adianta você querer negociar. Aí você aceita a ordem do Senhor, começa a caminhar e fala: Senhor, mas é assim, até aqui tudo bem, mas essa parte aqui eu já não concordo, eu quero organizar isso aqui, vamos ver de uma forma diferente. Não, isso não funciona com o Senhor. Se tem algo que esse texto nos ensina, e que eu não tenho dúvidas, é que nós precisamos obedecer à voz de Deus e seguir segundo aquilo que Ele tem para nós. Eu já falei várias vezes aqui sobre isso. O tabernáculo, ele foi construído exatamente nas medidas de Deus. Foram diversas instruções que foram entregues ali a Moisés, e depois a sabedoria veio sobre homens que tiveram toda a expertise para construir aquele lugar, e todos os utensílios e tudo o que havia. E aí a palavra diz lá no final do texto, em Êxodo, que depois que foi construído o altar nas medidas de Deus, veio uma glória sobre aquele lugar que ninguém, nenhum sacerdote, ninguém pôde ficar de pé. Por causa da glória de Deus, por causa da obediência.
Exatamente a mesma coisa acontece com Noé, quando ele constrói a arca. Precisa ser nas medidas de Deus, precisa ser conforme a vontade de Deus. Sabe, eu afirmo para vocês com toda convicção, sem medo de errar, eu e você, nós devemos esperar provas de Deus, porque a vida cristã, ela não é fácil. A vida cristã não é um mar de rosas. Muitas pessoas podem utilizar teologias que massageiam o ego, falar de coisas que vêm massagear o seu coração, que venha trazer uma paz para o seu ouvido, que venha trazer uma esperança para você, que você pode continuar do jeito que está, que você pode viver os prazeres do mundo e fazer qualquer coisa. Mas não. Nós temos princípios a serem seguidos. Nós temos um direcionamento que vem do alto dos céus para nós. E nós precisamos obedecer à voz de Deus. A vida cristã não é um controle remoto em que você está ali sentado no seu sofá, clicando em alguns botões e ajustando conforme você quer. Você aumenta o volume, você muda de canal, você liga, você desliga. Não é assim. Você não tem um controle na sua mão para ir ajustando tudo da forma que você deseja, amoldando ao seu jeito, ou talvez como um controle de ar-condicionado, em que você ajusta a temperatura. Agora eu quero mais quente, agora eu quero mais frio. Não. Crescer dói. Crescer machuca. Crescer é renúncia, é cruz. Quem não enfrenta um deserto, uma provação, não é Israel de Deus. Quem não enfrenta ali uma cova e luta, não é Daniel de Deus. Quem não enfrenta uma fornalha, não é Sadraque, Mesaque, Abidnego, e não se encontra com o quarto homem dentro da fornalha. Quem não carrega a cruz não é de Jesus. Pastor, eu vou chorar? Vai. Pastor, vai doer? Vai. Vai machucar? Vai. Vou sofrer? Vai. Não acredite nessas mensagens que são propagadas, que prometem uma vida de facilidade, de ausência de lutas, só de bênção, de prosperidade. Aqui a gente luta. Aqui nesse mundo a gente luta, e luta contra a carne, luta contra o mundo, luta contra o diabo, é luta todos os dias, é dificuldade todos os dias. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o mundo luta sozinho, mas nós lutamos com Deus. Nós lutamos com o general, nós lutamos com o Senhor dos exércitos. Então eu quero encorajar você: não desista, não pare. Vai arrastando, mas vai. Vai esperneando, mas vai. Vai de qualquer jeito. Eu creio que Jesus, Ele vai te ajudar a carregar essa cruz. Ele vai te ajudar a passar por essa prova. Vá até onde Deus quer que você vá. Vá até o final. Vá até o destino que Ele planejou para você, que Ele preparou para você. Não para não. Pastor, mas está doendo. Ele vai curar você. Pastor, mas eu não estou aguentando, está doendo muito. Ele vai tratar a sua alma. Ele vai arrancar essa dor que está alojada dentro do seu peito. Ele vai te levar com ousadia, com perseverança até o final do seu propósito. Nós estamos hoje aqui e vamos fazer memória como o Senhor nos instruiu, como Ele nos ensinou. E sabe o que Jesus nos ensina? No dia mais difícil, na sua prova mais difícil, ali naquela cruz do Calvário, ali sofrendo e padecendo por nós, na pior noite dele, Ele nos ensina que precisamos cumprir nosso propósito. Jesus nos ensina
que na pior noite dele, ainda assim, é necessário cumprir o propósito. E aqui, Abraão, ao ouvir as palavras mais duras de sua vida, ele não se revolta contra Deus. Ele não faz uma provisão para a desobediência, como fez o profeta Jonas, que abandonou o barco, que abandonou ali aquele chamado do Senhor provisoriamente para não levar a palavra até Nínive. Muito pelo contrário. As primeiras providências que Abraão toma é para obedecer a Deus. É para obedecer o chamado. Sabe, nós somos uma geração mimada. Uma geração infantil que fica questionando e reclamando de tudo. Nunca está satisfeito. Nunca está bom. Nunca está de acordo com a sua vontade. Nós estamos como os cristãos da igreja de Corinto, em que o apóstolo Paulo, na sua epístola, diz a eles que eles eram imaturos e que eles não podiam suportar um alimento sólido, e é por isso que eles estavam recebendo apenas leite como crianças. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós precisamos estar prontos para uma compreensão mais profunda de uma fé verdadeira, de uma vida com Cristo, de uma vida de obediência, de uma vida de ousadia com Cristo. Veja que Abraão, ele não questiona, ele não reclama, ele simplesmente age em obediência. Olha o que diz o texto. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que o Senhor lhe havia indicado. Se nós quisermos viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus, nós precisamos colocar os pés na estrada, em direção àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, com alegria, com fé, com perseverança, sem reclamar, sem murmurar. Veja que com Isaque, Abraão começou a caminhada mais difícil que um pai poderia fazer com seu filho. O percurso de Berseba a Moriá era de cerca de 80 quilômetros. Perceba que o texto diz que foram 3 dias de viagem. Então era um tempo suficiente para que Abraão ele sentisse uma martelada na sua consciência a cada passo que ele dava. Mas mesmo assim, ele não vacilou. Mesmo assim, ele estava em prontidão para andar com fé. E ele nos revela que ainda assim, nos tempos de prova, nós podemos permanecer inabaláveis se estivermos no Senhor. Essa viagem oferecia muito tempo para ele refletir sobre aquelas ordens de Deus. Porque quando o Senhor o chama, ele diz: eis-me aqui. Na manhã seguinte ele já prepara e ele já sai nessa caminhada. E aí ele tem o tempo mais longo para refletir naquilo que o Senhor havia lhe pedido. Mas ele não vacilou, mas ele não questionou a moralidade de um sacrifício humano. Imagine você oferecer um homem, o seu próprio filho, em holocausto. Não, ele nem questiona. Isso nem passa no seu coração. Ele também não questiona qual é o propósito de Deus disso. Ele não questiona. Abraão, ele se mantém firme na obediência. E às vezes nós até tomamos a decisão correta de obedecer o Senhor, de caminhar em direção àquilo que Ele nos chamou para fazer. O Senhor te chama para viver ministerialmente algo, e você: Senhor, eis-me aqui, eu aceito o chamado, e você começa a caminhar na direção do que o Senhor tem para você. Mas aí às vezes o percurso é longo, e aí você começa a pensar: mas será se o Senhor me chamou mesmo para viver isso? E aí nós começamos a ficar questionando: mas será o que vão achar? O que a sociedade vai pensar disso que o Senhor pediu para mim fazer?
Será se vão zombar de mim? Será se vão querer me caluniar, me denegrir, me atacar? E aí nós começamos, às vezes, a ficar pensando e queremos voltar atrás. E muitas vezes abandonamos a vontade de Deus porque nós tememos o que as pessoas pensarão de nós, ou porque temos medo de continuar na direção daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas sabe o que a palavra de Deus diz para mim e para você? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu acho que vocês não entenderam. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos permanecer fiéis mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações. E a palavra aqui diz que mesmo quando Abraão ele vê ali aquele lugar de longe, ele não retrocede, ele não desiste. Ainda assim ele continuou firme para cumprir os propósitos de Deus. Sabe aquele momento que você precisa fazer algo? Eu vou usar um exemplo aqui que talvez vai servir mais para os homens. Quantos homens aqui tem medo de agulha? Quem é que tem medo de agulha? Levanta a mão. Homens e mulheres. Tá vendo? A maioria é homem. Mas também algumas mulheres têm medo. E aí você precisa tomar lá uma injeção, ou você precisa tirar um sangue. Aí você está lá na sua casa, não, eu vou lá, eu vou com coragem. Não, eu estou pronto. E aí você se convence ali na mente, você toma aquela coragem. E aí conforme você vai caminhando, aí você chega de longe assim e vê o laboratório. Ali você pensa em voltar para trás. Ali você já pensa em desistir. Não, eu não vou. Não vou. Não preciso disso, eu estou bem. E aí você já quer desistir. É ou não é verdade? Eu vou usar um exemplo agora do que eu passei. Eu não gosto de ir em médico. Não gosto. E a primeira vez que eu fui no hospital foi para fazer uma cirurgia. Entre outras vezes que eu fui, mas por questões bem menos complexas, mas no sentido de que eu não ia no médico e quando eu fui para operar. Não porque eu queria. Eu estava com pedra na vesícula, estava tudo inflamado a ponto de estourar e eu não tive como. E o médico falou: olha, daqui você não sai, só operado. E aí eu naquele momento de tanta dor, já colheram os exames, não senti nada, nem vi a agulha, nada. E aí passou 1 hora, o medicamento começou a fazer efeito. E aí eu deitado ali naquele hospital, quando foi por volta de meia-noite, eu olhei para minha esposa, chamei ela, falei assim: meu bem, eu estou ótimo, estou 100%, vamos voltar para casa. Eu já pensando na cirurgia que estava marcada para outro dia de manhã, preocupado, angustiado, desesperado, não quero passar por isso. Aí ao mesmo tempo eu me convenci: não, você precisa disso, você é forte, você é corajoso, vai dar certo. Aí ao mesmo tempo eu pensava os médicos me cortando assim, enfiando aqueles aparelhos, arrancando a pedra, aquilo me subia um gelo dos pés à cabeça. E eu falava: eu preciso sair daqui, eu preciso ir embora. E eu falei para ela: vamos embora. E ela: você só sai daqui operado. Aquela noite eu não dormi nada. E aí de manhã eles saem com aqueles carrinhos empurrando para entregar o café da manhã. E não sei porquê, eu acho que é para causar pânico. Os pisos de hospitais, eles têm assim um degrauzinho, um buraquinho, não sei, aqueles carrinhos vêm assim no corredor. E toda hora que eu escutava um carrinho daquele vindo, eu falei assim: lá vem a maca. Lá vem a maca para me pegar. E eu já ficava branco. Só de ouvir aquele barulho eu já ficava desesperado. Era o lanche. E ele saía de um lado para o outro no corredor, batendo na porta. Até que uma hora eu escutei um vindo assim, bem
Rápido, falei, é agora. E aí o cara entrou lá dentro assim com a maca, aquela coisa. E aí eu deitei na maca, vesti a roupa, deitei na maca, olhando para cima assim, vendo aquelas luzes assim, eu me senti num filme, sabe aqueles filmes que você vê assim, eles empurrando aquela maca, eu falei assim, gente, aqui eu já estou indo para o céu ou para o inferno se eu não estiver preparado. E aquela imagem não sai da minha cabeça. Aí eu olhando para cima, aquelas luzes movimentando, e aí me empurrou ali dentro do elevador, e eu só orando, misericórdia, Senhor, me tira daqui. E é tão engraçado que eu fui tão desesperado para essa cirurgia. É aquele tanto de luz assim em cima de você, aqueles médicos. E a enfermeira falou assim, você tem medo? Eu falei, eu tenho. Ela falou assim, então vamos fazer uma oração? Aí eu, glória a Deus. E ela fez uma oração assim, eu fui apagando. Eles dão um sossega-leão bem forte. E aí quando eu estou voltando, eu fiquei tão nervoso que eu acordei rápido. E quando eu estava voltando, minha cirurgia demorou um pouco. Quando eu estava voltando, eu vinha gritando. Todo mundo saiu lá assim desesperado, o que está acontecendo? E eu gritava assim, Jesus, socorro, me tira daqui. E eu gritava alto. Aí minha esposa achou que eu já tinha partido. Gritando, socorro, socorro, me tira daqui, socorro, Deus, e chorando. E é assim. Agora você imagina Abraão caminhando em direção a um lugar que ele tinha que sacrificar o seu filho. Ao ver aquele lugar, ao ver que estava próximo, ele poderia ter pensado em voltar para trás. Mas a palavra diz que ele prosseguiu, ele continuou. Enquanto ele subia ali com seu filho para aquele local de sacrifício, Abraão ele não podia depender dos seus sentimentos, ele não poderia depender das pessoas, ele só poderia depender de Deus. Porque somente Deus ele nos sustenta e nos guarda. Somente Deus está conosco quando ninguém mais nos vê. Somente Ele é a esperança para aquele que já não tem mais esperança. Somente Ele é a possibilidade para quando a impossibilidade se instalou. Então, se nós formos olhar para os nossos sentimentos, nós vamos fraquejar. Então, cuidado com os seus sentimentos. Tire os seus olhos dos seus próprios sentimentos e coloque os seus olhos na palavra de Deus. Coloque os seus olhos na promessa de Deus. Seja guiado pela palavra de Deus e não pelo seu coração. O seu sentimento é como uma gangorra. Cada dia nós estamos de um jeito. Você acorda e fala assim, hoje eu vou orar. Não, hoje é sábado, mas segunda-feira eu começo aquela dieta, aquela programação. Aí você vai, segunda-feira, café da manhã, ok. Almoço, ok. Quando chega na janta, após um dia estressante, cansativo, você já começa a pensar. Aí terça-feira você já começa a ficar fraco. Lá para quarta-feira você já desistiu. Se você não tiver perseverança, se você não tiver propósito, se você não tiver ousadia, se você não tiver fidelidade. E Abraão ele coloca os olhos na promessa, não nas explicações. A nossa fé, ela não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável, até que o Senhor nos chame para fazer o que parece ser exatamente exagerado, ou para esperar o que parece ser impossível. Eu não sei o que você tem esperado, eu não sei qual é a promessa de Deus na sua vida, eu não sei quanto tempo tem demorado, mas continue caminhando, continue perseverando, continue olhando para Cristo, continue olhando para o Senhor.
Sabe, quando nós olhamos aqui para Abraão caminhando ali em direção a Moriá para sacrificar o seu próprio filho, quando nós olhamos para José na prisão, quando nós olhamos para Moisés e o povo de Israel ali caminhando pelo Mar Vermelho, quando nós olhamos para Davi na caverna de Adulão, quando nós olhamos para Jesus na cruz do Calvário, a lição que nós extraímos é a mesma. Nós vivemos pelas promessas e não pelas explicações. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. E sabe qual que é uma das maiores promessas de Deus para mim e para a sua vida? Você sabe qual é a maior razão para você entregar o seu coração de uma toda devoção ao Senhor? É a vida eterna. O Senhor, Ele promete para mim e para você a vida eterna. Então eu quero que você declare com fé e ousadia agora, nessa noite: eu vou morar no céu. Não, declare com ousadia: eu vou morar no céu. Nós precisamos acreditar e confiar nisso. Nós precisamos acreditar na promessa de Deus para as nossas vidas. Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Sabe, Abraão, ele era um homem de Deus. Ele não trabalhava sequer com a possibilidade de acontecer aqui nesse episódio uma tragédia com seu filho. Mas ele trabalhava com a certeza do milagre. Ele trabalhava com a certeza da vitória. Abraão, ele ouviu a palavra de Deus e imediatamente ele obedeceu pela fé. Nós não sabemos como será, mas o que nós sabemos é que a vontade de Deus jamais contradiz a sua promessa. A vontade de Deus jamais contradiz a sua promessa. E Jesus é o exemplo vivo disso. A palavra, desde o início, anunciou que o Messias, ele morreria por mim e por você. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Muitos duvidaram. Muitos não creram. Muitos blasfemaram. Muitos chicotearam Jesus, caluniaram Jesus, açoitaram Jesus. Mas a palavra de Deus se cumpriu. E ela também vai se cumprir na sua vida. Ela também vai se cumprir na sua casa, na sua família. A confiança inabalável de Abraão, ela pode ser vista por meio de uma fé que crê no impossível. É uma fé capaz de transformar as provações em adoração. Abraão, ele fez esse ato de prova um momento de adoração. A palavra diz que ele edifica, ele constrói um altar. Mas antes ele diz aqueles servos que iriam para lá para fazer o quê? Adoraremos. Nós vamos adorar. Ele não esperava menos do que um milagre, porque ele sabia que Deus é totalmente confiável. É uma fé que vê a ressurreição de todas as promessas de Deus. Olha o que ele diz. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Voltaremos. Abraão tinha certeza que Isaac voltaria. Abraão, ele levou em conta que Deus, ele pode ressuscitar os mortos. A fé, ela não exige explicações. A fé, ela descansa nas promessas. Só que nós temos dificuldade de tomar posse das promessas de Deus para nossas vidas. E nós ficamos ansiosos,
nós ficamos preocupados, nós ficamos vacilantes na fé, nós ficamos sofrendo e padecendo, porque nós não temos essa capacidade de depender totalmente de Deus, assim como Abraão dependeu. Confie na promessa do Senhor, deleite-se no Senhor, descansa no Senhor, e Ele vai prover na sua vida. Aquele homem, ele já tinha experimentado uma ressurreição da paternidade para gerar Isaac. A palavra diz que ele já era velho, que Sara já era estéril. Aos olhos humanos eles não podiam ter filho, mas o Senhor o ressuscitou para a paternidade, e então ele gerou Isaac. E ele estava crendo que o Senhor, ele poderia ressuscitar Isaac se necessário fosse. Mas ele tinha certeza de que um milagre ia acontecer naquele lugar. Então, quando você estiver no Monte Moriá, quando você estiver nas provas mais profundas da sua vida, não se esqueça que para Deus não há impossível. Não se esqueça que a palavra de Deus nos ensina que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sabe, tem uma canção que eu gosto muito, no refrão ela diz assim: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a sua guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Creia no Senhor. E aqui quando Isaac e Abraão caminham juntos rumo ao monte do sacrifício, Isaac faz a pergunta mais emblemática desse episódio: Pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas e o cordeiro que nós iremos sacrificar? Até então Isaac não sabia que ele mesmo seria oferecido em holocausto. Mas o que mais impressiona é a resposta de Abraão, uma resposta de fé. Ele diz: Deus mesmo haverá de prover um cordeiro para o holocausto. Deus mesmo haverá de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão é um homem de fé e crê na providência divina. Ele não sabe como, mas ele crê que Deus vai fazer algo extraordinário. Então eu quero dizer para você, aquilo que o nosso entendimento não alcançar, a nossa obediência vai conquistar. Então obedeça mesmo sem entender. Eu tenho certeza que há provisão para você no monte do Senhor. E onde é o monte do Senhor? O lugar que Deus te chamou para estar. O lugar que Deus te convidou para estar. E a palavra diz que Abraão edifica o altar, e ele arruma a lenha sobre o altar, ele arruma o seu filho sobre o altar, ele coloca tudo sobre aquele altar. E esse gesto de Abraão, ele seria loucura sem o componente fé. Uma ação dessa, como Abraão fez, sem fé, seria loucura. Aliás, seria um crime. E não uma demonstração de confiança em Deus e na sua provisão. Porque imagine você colocar o seu filho sobre um altar, colocar uma lenha para matá-lo e oferecer em sacrifício. Mas aqui existe o componente fé, aquilo que os nossos olhos não veem. E diz a palavra: então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Chamou da onde? Chamou da onde? A intervenção vem de onde?
Abraão é um homem que tem intimidade com Deus. Ele é governado pelos céus. E as suas decisões são fundamentadas nas orientações divinas. Da mesma forma que dos céus vem uma voz o convidando para cumprir aquilo que o Senhor o chamou para fazer, veio uma ordem para cessar aquele momento que ele iria sacrificar o seu filho. Isso não é por acaso. Se nós analisarmos aqui a palavra de Deus, Deus criou os céus e a terra, mesmo podendo criar os dois ao mesmo tempo. Mas ele começa de cima para baixo. Sabe por quê? Porque o céu ele é a referência para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. O céu ele é a referência. O povo que estava caminhando no deserto, eles não seguiam Moisés. Eles seguiam a nuvem. Eles seguiam os céus. Jesus ele está ali na cruz do Calvário. E depois de bradar em alta voz e dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A palavra diz que o véu do santuário rasgou de alto a baixo. E por que não foi de baixo para cima? Porque a salvação não nasce do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Não é a obra que você faz que vai gerar salvação, mas é a obra que Ele faz que gera salvação. Ninguém é salvo pela terra, é salvo pelo céu. E a religião é o homem tentando de alguma forma, a sua própria maneira, chegar ao céu. Mas o Evangelho é Jesus descendo da cruz do Calvário na terra, para que eu e você tenhamos acesso à eternidade. Amém? A intervenção do Senhor, ela poupa Isaac. Deus ele não queria o sacrifício de Isaac. Ele queria o amor indisputável de Abraão. O mesmo Deus que pede o filho, providencia o cordeiro. E aqui o cordeiro é o símbolo de Cristo. Sabe, no Monte Moriá, Deus ele poupou Abraão de sacrificar Isaac. Mas 2000 anos depois, Deus não poupou a si mesmo, nem a seu próprio filho. Se vocês observarem, aqui propositalmente, ali no canto direito, tem um cordeiro e uma mão ali representando Jesus crucificado na cruz do Calvário. Isso significa que Jesus, Ele é o nosso substituto, porque Ele pagou um preço que eu e você deveríamos pagar. No caso de Isaac, um substituto morreu em seu lugar, porque a palavra diz que um cordeiro apareceu ali naquele arbusto e ele foi sacrificado. Só que ninguém poderia assumir o lugar de Jesus. Ele era o único sacrifício capaz, de um modo completo e definitivo, de tirar o pecado do mundo. E Ele morreu por causa de mim, por causa de você. Ele nos provê, Ele nos sustenta, e Ele também foi o substituto. Deus ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, por nossos pecados. E quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus, Deus nos imputa a sua justiça e nós somos declarados justos diante dele. Foi por nós que ele se entregou. Foi por mim e por você. É direito nosso, é nossa herança. Então tome posse da vida eterna com o Senhor. Tome posse da vida eterna com Cristo. Sabe, a intervenção do Senhor, ela também destaca aqui o temor de Abraão. Deus não provou ele para destruir, mas foi para fortalecê-lo, foi para edificar a sua fé. E Deus diz: agora sei, não que ele não soubesse antes,
mas isso foi um testemunho para todo mundo. Deus provou Abraão para que o seu exemplo tomasse ele uma fonte de encorajamento para milhares e milhares de outras pessoas. E como Abraão obedeceu, Deus o exaltou e fez dele pai de multidões. E se eu e você formos obedientes, certamente o Senhor vai nos honrar e vai entregar grandes coisas na nossa vida, amém? Deus, ele proveu o cordeiro e tomou o lugar de Isaac. E Abraão, ele batiza aquele lugar como sendo: o Senhor proverá no monte de Deus. Aí você pode se perguntar: mas onde o Senhor provê as nossas necessidades? Onde haverá provisão para nós? No monte do Senhor. Tá, pastor, mas onde é o monte do Senhor? No lugar onde Ele designa que estejamos. A estrada da obediência é a porta da provisão. Portanto, se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, nós não teremos acesso à provisão. Mas se nós estivermos, nada vai nos faltar. Nós podemos esperar, confiantes, a provisão do Senhor. Amém? Mas quando que o Senhor vai prover as nossas necessidades? Exatamente quando nós temos a necessidade. Nem um milésimo de segundo antes, nem um milésimo de segundo depois. Do ponto de vista humano, isso pode parecer muito tarde. Mas o Senhor, Ele não atrasa na sua agenda. O relógio de Deus não está atrasado, mas o tempo dele é diferente do nosso. Mas o tempo dele está alinhado com a nossa necessidade. Porque a palavra de Deus diz que Abraão, ele chegou a pegar a faca. Olha aquela imagem. Ele já estava preparado para golpear o seu filho. Mas nesse exato momento, a palavra de Deus diz que o anjo bradou e o chamou: não faça nada a esse rapaz, não faça nada a ele, porque o Senhor proveu, e Ele vai prover na sua vida a necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Eu não sei qual tem sido o monte Moriá da sua vida. Mas se você estiver firme no Senhor, Ele haverá de prover na sua vida. Ele haverá de prover na sua casa. Aí você pode perguntar: mas a quem Deus dá a sua provisão? A todos aqueles que confiam nele. A todos aqueles que obedecem a sua instrução. Quando você está onde Deus mandou que você estivesse, fazendo o que Ele mandou você fazer, então você pode esperar confiante, alegre, determinado de que haverá provisão de Deus na sua vida. Eu profetizo que o que Deus vai fazer na sua vida ainda neste ano, as coisas extraordinárias que Ele vai entregar para você, vão surpreender muita gente. E quando te perguntarem o que aconteceu, como aconteceu, você vai declarar: foi Deus, foi Ele que proveu. Quando te pedirem alguma explicação mais, como que isso aconteceu, você vai declarar: foi a mão de Deus. Sabe, depois da prova, vem a promessa. Existe sempre um fim glorioso depois das provas de Deus, porque Ele não vai desperdiçar sofrimento. Deus, Ele promete a Abraão aqui uma numerosa descendência, e além dele não perder o seu filho, ele ganha milhares e milhares de outros filhos, incontáveis como as areias do mar, incontáveis como as estrelas dos céus. Será que você conseguiria, em uma noite estrelhada, deitar-se, olhar para o céu e contar as estrelas? Seria possível? Ou você, nas suas férias ali, contando as areias do mar, da praia? Isso é o que Deus tem preparado
para aqueles que confiam nele, para aqueles que são obedientes e tementes. Então Abraão, ele retorna de onde ele partiu. Ele foi de Beceba para Moriá como um homem de fé, mas ele volta de Moriá para Beceba como um homem de garantia, como um homem que experimentou algo extraordinário. Eu não sei em que direção você saiu, mas se você saiu em rumo, em direção daquilo que o Senhor te chamou para fazer, eu tenho certeza que você voltará com a promessa de Deus nas suas mãos. Eu tenho certeza que você voltará celebrando com alegria a vitória de Deus na sua vida. Se a viagem de ida foi com o coração partido de dor e preocupado e angustiado, a viagem de volta foi com uma alegria que não se pode contar. Amém?